Em outubro de 1994, 3 estudantes cineastas desapareceram nos bosques perto de Burkittsville, Maryland, enquanto filmavam um documentário. Um ano depois, as suas filmagens foram encontradas. The case of the Black Hills disappearances has once again been closed. The investigation was reopened last October after film reels and video cassettes supposedly belonging to the 3 missing film students were found by a Maryland University anthropology class. Frederick County police officials declared today that the found footage was inconclusive and that all possible leads on the case have been exhausted. Heather Donahue, Joshua Leonard, and Michael Williams disappeared in 1994 while shooting a documentary film project in the Black Hills area near Burkittsville. The 3 student filmmakers are still missing. Antes de partirem para sua viagem para documentar os mistérios da lenda da Bruxa de Blair, vemos Heather Donahue, Mike Williams e Josh Leonard reunindo seus equipamentos, enquanto filmam diversos momentos desde o início da preparação. Não demora muito para que o trio chegue à cidade de Burkittsville, antiga Blair, onde eles filmam sua primeira cena no cemitério da cidade, no alto da colina. Fundada em 1824, Heather explica que um número anormalmente grande de crianças está enterrado ali. Pouco depois, os 3 começam a entrevistar alguns habitantes da cidade de Burkittsville sobre a lenda da Bruxa de Blair. A Bruxa de Blair é vista principalmente como uma lenda de fantasma contada com o objetivo de assustar as crianças. Um homem entrevistado lembra da história do velho eremita chamado Rustin Parr, que vivia sozinho na montanha na década de 1940. Mr. Parr, why those 7 children? That's what the voices told me. Mr. Parr, the writings on the wall in your house, what do they mean? What were the writings on the wall, Mr. Parr? Did you write those? Did you write on the walls? No. Um dia, Rustin Parr desceu à cidade e disse: "Pronto, já acabei." A essa altura, a polícia subiu e revistou a sua propriedade, descobrindo os corpos de 7 rapazes que tinham desaparecido na região. A história conta que o Sr. Parr levava os rapazes para o seu porão de 2 em 2, dizendo a um para ficar virado para o canto enquanto matava o outro, matando depois a segunda criança. Em tribunal, Parr disse que não suportava os olhos voltados para ele, razão pela qual os obrigava a ficar virados para o canto. And they disappeared off the face of the earth. No! Really? Okay, it's all right, Ingrid. I'm just telling a scary story, but it's not true. It's not true. Há também outra história, sobre 2 caçadores que estavam acampando próximos à velha cabana que a Bruxa de Blair costumava assombrar. Como conta um morador de Burkittsville, eles desapareceram da face da terra. Because something interesting happened to you actually at one point in your life. You had an encounter with the Blair Witch. Yes, that is a really kind of scary story. Ao visitar Mary Brown, recomendada por um entrevistado anterior, os 3 cineastas ouvem a sua história sobre um suposto encontro que teve com a Bruxa de Blair enquanto pescava na floresta. Mary Brown explica que a presença da bruxa provocava uma sensação esquisita e tinha o corpo coberto de pelo preto que ela esconde usando um chale de lã. Eles, assim como os habitantes da cidade, consideram-na louca. I saw right up there by that tree, up the creek. I told you that. Right, I know. About 100 yards. I saw a white, misty thing that I can't tell what it is. Na manhã seguinte, o trio encontra 2 habitantes locais que estavam pescando no riacho. Os homens partilham uma história sobre Robin Weaver, que vagou pela floresta na década de 1840, apenas para reaparecer 3 dias depois, falando de uma mulher cujos pés nunca tocavam no chão. Um dos pescadores diz ainda ter visto uma névoa branca nas proximidades, mas não conseguiu explicar a sua relação com os fatos ocorridos em Coffin Rock. Os 3 cineastas logo chegam em Coffin Rock, onde Heather lê uma passagem que explica os horríveis acontecimentos na história do local.
A história diz que 5 homens foram encontrados amarrados uns aos outros, com os intestinos arrancados e a carne de seus rostos gravada com uma escrita indecifrável. Quando as pessoas regressaram com a polícia, pouco depois, os corpos foram retirados por pessoas desconhecidas, segundo contam. Ainda encontrado nas filmagens, é visto que o grupo experimenta muitas ocorrências estranhas ao longo de suas noites na floresta. Entre as coisas assustadoras encontradas estão os barulhos no meio da noite que rodeiam a tenda e 7 pilhas de pedras. Uma dessas pilhas, Josh derruba acidentalmente. Uma manhã, o trio acorda e encontra 3 montes de pedras à volta de sua tenda, que não estavam lá quando tinham ido deitar. Mais tarde, também encontram vários bonecos feitos de gravetos amarrados em árvores. Por fim, o acampamento é destruído. Especificamente, as coisas de Josh, que ficam cobertas por uma substância viscosa que os jovens não conseguem saber o que é. Depois de 5 noites de horror na floresta, Josh desaparece sem deixar rastro, e só se ouve durante a noite gritos pedindo socorro. Na manhã seguinte, Heather encontra e filma algo que surgiu na entrada da tenda. Um feixe de gravetos atado com pedaços da camisa de Josh. A camisa estava coberta em sangue e no seu interior encontravam-se dentes humanos, aparentemente recém-arrancados. Where is he? Nas últimas filmagens, Mike e Heather acordam com os gritos de Josh no meio da noite e correm às cegas para o bosque em direção à sua voz. A dupla rapidamente se depara com um edifício abandonado na floresta, com uma estrutura degradada. Mike entra imediatamente na casa e sobe corajosamente as escadas, usando apenas a luz da câmera e a voz gritante de Josh como guia. Heather, expressando muito medo, faz o seu melhor para acompanhar, correndo atrás dele com sua própria câmera. À medida que os dois sobem as escadas correndo, podemos ver marcas de mãos de crianças nas paredes, assim como outros desenhos estranhos. Ao chegar ao piso superior da casa, a voz de Josh parece agora vir do porão. Mike desce para o porão na esperança de encontrar Josh, e lá sua câmera é violentamente jogada no chão, quando algo acontece com ele. Heather chega filmando, aos gritos, para encontrar Mike virado para o canto da sala. Ela grita até que a sua câmera também bate no chão. Em 26 de outubro de 1994, a polícia do estado de Maryland lança sua busca na área de Black Hills, uma operação que dura 10 dias e inclui até 100 homens auxiliados por cães, helicópteros e até um sobrevoo por um satélite do Departamento de Defesa. 5 de novembro de 1994, a busca é cancelada depois de homens buscarem por incontáveis horas e não conseguirem encontrar qualquer vestígio dos realizadores das filmagens ou de seu equipamento. A mãe de Heather, Andy Donahue, inicia uma exaustiva busca pessoal de sua filha e dos seus 2 companheiros. 19 de junho de 1995. O caso é declarado inativo e não resolvido. De 95 até 97, ocorreram outros desdobramentos na investigação, mas o caso seguiu inconclusivo. A menos que você acredite na Bruxa de Blair. This is fucking crazy shit. Are you familiar at all with the Blair Witch legend here locally? The people I talked with that I've interviewed so far have given me some information about it, and I understand it goes way back, several centuries back, and decades back actually. And a lot of people have apparently been documented as missing in the past from that same area. So there must be something to it. This is Burkittsville, a small, quiet Maryland town. Much like a small, quiet town anywhere.
People came to this town over 200. Families laid fuck. Cut. Eu sei que pra você, que já conhece a franquia em questão, já viu o filme ou suas continuações, pra você, tudo isso não passa de roteiro, de ficção. Mas não foi assim pra grande maioria de quem assistiu o projeto Bruxa de Blair. Seja no cinema ou em DVD, lá em 99 ou 2000. Mesmo quem não acreditou totalmente, ficou com certeza com uma pulga atrás da orelha. De fato, mesmo os mais céticos se viram acreditando, no mínimo, que a lenda da bruxa existiu e um pessoal fez um found footage em cima disso. Eu mesmo, quando vi o filme, já era bem longe de 99 e já estava avisado de que era uma ficção, mas ainda assim eu estava considerando seriamente a Bruxa de Blair ter existido nessa pequena cidade, tendo então inspirado obras diversas. Mas não, eram atores e uma lenda totalmente inventada para o filme. Se eu, longe pra caramba da época que saiu a obra, e tendo a fantasia quebrada antes de assistir, acabei me envolvendo com a mentira bem contada deles, assim como muitos que também viram depois, imagine o que foi na época. Uma rápida pesquisa e você pode encontrar que tudo foi tão incrível que os pais dos atores até mesmo receberam ligações de pêsames. Afinal, seus filhos tinham sido pegos por alguma coisa numa floresta fria no interior dos Estados Unidos. E o transtorno não para por aí, e nem o realismo que os diretores genialmente implantaram na obra. Com um orçamento baixo, Daniel Myrick e Eduardo Sanches decidiram criar algo que se inspirava no que eles mais gostavam no terror. Filmes que faziam as pessoas sentirem ser real, sentirem um pavor de uma criatura mágica realmente dilacerar jovens perdidos em algum lugar escuro. Eles fariam algo que ainda não era um gênero em si, e a partir deles se tornaria. A partir deles viria a moda do atividade paranormal e por aí vai. Eles pegaram uma câmera mediana, mais outra que não gastaram nem $1 nela, e foram atrás de atores para o que seria o filme mais ousado e improvisado que conseguissem pensar. O folheto até pedia por isso, capacidade de improvisar. Mas isso não era a exigência mais estranha para o trabalho. Também tinha a parte de ter que acampar no meio do mato e passar por situações desconfortáveis. E é claro que acharam os atores perfeitos. Senão, não estaremos falando dessa obra hoje. Heather, Michael e Joshua eram a equipe. E veja bem, eles até mesmo usaram seus nomes reais. A identidade civil deles foi integrada na trama de uma forma que realmente eram eles ali. Nas gravações, a coisa toda só fica mais interessante. Eles recebiam notas do que os personagens deveriam saber ou agir, tudo no improviso. E um não sabia da instrução do outro. Nisso, eles lidavam com conflitos espontâneos que ficavam bastante realistas, até porque eles estavam realmente com frio, com certa fome e bem cansados. O desconforto criou uma atuação real, ainda que atuada. E de noite, a equipe simplesmente brincava de bruxa, atormentava os três em suas barracas e o resultado a gente já sabe. Um verdadeiro terror, que apesar de os atores não estarem mortalmente amedrontados, com certeza a espontaneidade da coisa fez algo próximo disso. Inclusive na cena icônica em que a Heather despede dos pais e pede desculpas por ter metido eles naquilo. Só mandaram ela gravar algo de quando a personagem reconhecesse que fez merda. E a garota chorou e deixou o nariz escorrer, de uma forma que nenhum ator ou cineasta ia se dispor a fazer se não fosse uma ideia maluca e durante o mais puro improviso. Não posso esquecer de falar do site sobre as supostas investigações que os diretores lançaram um ano antes de eles concorrerem ao festival de cinema, o Sundance. E acabou sendo um marketing certeiro, na mentira que a obra tecia. Eles não pararam nisso. Distribuíram até mesmo folheto de desaparecidos. Tudo isso acertou em cheio no imaginário de mais de 50% das pessoas. Sério, teve um questionário, depois que a poeira começou a baixar, em que uma média de 50% acreditavam que foi tudo pra valer. Até hoje, pessoas teorizam que eles foram mortos mesmo e, nesse caso, teriam sido atores que acobertaram o caso dos jovens desaparecidos. Pois é, tem essa conspiração aí. Além de que a história de Blair já se tornou uma mitologia americana, se infundindo à região para sempre.
Eles criaram uma mentira bem contada demais. Mas isso tudo, essa sacanagem divertida que fizeram, que enganou muita gente e fez geral se envolver de repente nessa mitologia de um ser fantástico e misterioso. Essa mentira santa e terrível que é a criação de lendas sombrias. Tudo isso seria possível hoje? É claro que não. O finado 1999 ainda era um passo antes de a internet tomar conta. A internet e as redes sociais não tinham ainda feito essa investida em direção às vidas de todos. Lendas ainda podiam ser contadas sem serem desmentidas no primeiro instante. E filmes e jogos poderiam ser misteriosos à vontade, sem terem reviews ou detonados largados até mesmo antes do lançamento. Era um tempo antes dos influenciadores, gente que serve como mastigadores para a papinha da cultura de massa e que tem um poder de influência injustificável, sem entendermos que o mundo foi mais e mais sendo delegado à multidão misturada. Anos 90, principalmente o final dele, mantinha no ar o clima de virada de milênio, em que tudo era possível. Os anos 2000 guardariam uma era de ouro, com carros voadores? Ou o fim do mundo quando o Sol completasse o seu giro? Nossas lendas poderiam ser reais? Muita gente estava disposta a reconsiderar. Mas, desde a revolução das máquinas que a gente nem percebeu o que aconteceu, estamos num não-tempo, numa era morta em que a excitação de uma terrível verdade não tem tempo de respirar antes de ser fulminada pelas torrentes de informação, que são, no fim das contas, ruídos. Ruídos entre nós e a verdade maior, o falso falso, que apenas as maiores mentiras deixam escapar. Eu, Double Ahmed, não vivi durante os anos 90. Cheguei quando acabou. Mas uma coisa é certa, eu não pertenço a essas décadas vazias que se seguiram. E sei que muitos que estão ouvindo também não. E sabe um fato interessante? Eu vou deixar os responsáveis pela Bruxa de Blair contarem. Eduardo Sanches diz: terminamos a gravação na noite de Halloween. Estávamos planejando terminar no dia anterior, mas a câmera ficou sem baterias. A luz da câmera, que era a desgraça de nossa existência. Então, Michael Williams diz: foi meio legal sair da floresta no Halloween e estar cercado de pessoas fantasiadas. Foi muito surreal. Você estava exausto, você tinha acabado de passar por esse filme de guerrilha, uma experiência emocionalmente desgastante, e você está apenas com fome, você quer ir comer, você vai pro Denny's e há um bando de bruxas e feiticeiros correndo por aí. E assim como esse incrível filme terminou de ser gravado num dia de Halloween, que esse simples vídeo aqui também termine te deixando sob os arcos da passagem instável entre o mundo dos vivos e o dos danados. Feliz Halloween. Nova Gênesis agradece a sua audiência. E até a próxima. All my life, really, I've believed in witches and ghosts and all that stuff. Do you believe that there are some in this area? Oh, definitely.